Olá pessoal, venho compartilhar com você mais uma reflexão baseada na Palavra de Deus. Hoje, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 38 a 44, hoje um assunto um pouco diferente, fala sobre ofertas, é o conhecido texto da oferta da viúva pobre, mas vamos ao texto. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. As aparências enganam. Um casal tem 4 filhos, dois. E num determinado momento, 2 desses filhos estão passando dificuldades, estão passando por necessidade. Os outros 2 não têm com o que ajudar, pois a sua situação também não é nada boa. O pai e a mãe, então, sabendo dessa situação, pegam um dinheiro e dão para os 2 irmãos que estão numa situação um pouco melhor. E dizem para eles que eles então peguem um pouco para si e o outro tanto eles deem para os seus 2 irmãos que estão precisando. Em outro momento a situação se inverte e os pais dão uma boa quantia a estes 2 para eles pegarem um pouco para eles e outro tanto ajudarem os seus outros 2 irmãos. Por que estes pais fizeram isso? Eles poderiam ter entregado direto àqueles que estavam necessitados, mas eles deram aos outros irmãos e disseram a eles que eles então ajudassem os seus irmãos. Ao fazer isso, os pais estavam concedendo o privilégio a seus filhos de participarem deste processo, o privilégio de demonstrar aos seus irmãos o amor de seus pais e o amor que eles têm para com seus irmãos. E ainda isto lhes fazer bem, lhes melhorar o coração. Através desta prática, desenvolver em si o gracioso caráter de seus pais. Quando 2 irmãos recebiam dos pais aquele dinheiro, que era parte para eles e parte para ajudar os seus irmãos, eles tinham 2 opções. A primeira, reconhecer que aquilo lhes havia sido dado com o propósito de seu sustento e ajuda aos irmãos, e assim então proceder. A segunda opção era fazer de conta que aquilo era mérito, merecimento deles não ajudar os seus irmãos, ou ainda lhes passar uma pequena quantia, apenas aquilo que considerava sobra, e ainda parecer aos olhos dos seus outros irmãos que estava fazendo aquilo de todo o coração. Mas as aparências enganam. No nosso texto encontramos 2 cenas, que em parte vão abordar a questão de ofertas e em parte a questão do cuidado com as aparências. Na primeira cena, Jesus ele alerta o povo
sobre o cuidado para com os escribas, que gostavam de andar com roupas e ornamentos que chamavam a atenção, que demonstravam a sua prosperidade, como se aquilo fosse favor de Deus, né? Aquilo era merecimento deles, queriam demonstrar a sua piedade, que gostavam, os escribas, que quando eles andassem nas ruas as pessoas se levantassem para os saudar e os chamarem de mestre. Enfim, que gostavam dos lugares de honra, mas que extorquiam as casas das viúvas de Jesus, que naquela época eram normalmente pobres, com muito pouco recurso. Os órfãos, as viúvas, normalmente eram, né, os órfãos, enfim, não tinham quem sustentasse e dependiam de esmolas. As viúvas também, as mulheres não trabalhavam, se não tinham filhos em idade de trabalhar ou algum familiar que as bancasse, elas muitas vezes iam viver pedindo esmolas ou teriam de acabar se prostituindo. Por isso que Jesus fala, olhe, cuidado, né? Esses escribas fazem tudo isso muito bonito, fazem longas orações nas casas das viúvas, palavras bonitas, belas, né? Mas que por detrás daquilo, a finalidade deles é tirar todo o dinheiro das viúvas. Como se hoje nós pegássemos pessoas consideradas muito religiosas, que em todos os lugares se apresentam apenas com determinados tipos de roupas, que parecem muito piedosas, que gostam de serem reverenciadas, consideradas grandes pessoas, exemplos, que gostam de lugares especiais, mas que de repente em seus corações está só a cobiça pelo dinheiro, pelo poder, pelo status. E Jesus diz para se ter cuidado, pois as aparências enganam. Na outra cena, temos Jesus olhando o povo ofertar. Até isso chama a atenção da gente, né? Jesus olhando o povo ofertar. E muitos ricos vinham ali e depositavam grandes quantias e faziam questão que todos vissem como eles estavam ofertando bastante. Em contraste com isso, vem uma viúva pobre, com apenas 2 pequeninas moedas, que em valores financeiros, em dinheiro, era algo insignificante. Mas Jesus quer ensinar os seus discípulos. Por isso chama a eles e diz que aquela viúva pobre ofertou mais que todos os outros, pois todos os outros ofertaram, apesar de grandes quantias, apenas o que lhes sobrava. Ao que aquela viúva, de sua pobreza, ofertou tudo que tinha, todo o seu sustento. Jesus está ensinando que deve-se ofertar tudo que tem? Não é esse o objetivo. O que ele está ensinando aos seus discípulos e a nós é que as aparências enganam e que Deus conhece o coração e as intenções de cada um. A preocupação dele não é com dinheiro, mas com o nosso coração. E, consequentemente, aquelas pessoas que estavam ofertando grandes quantias ali, apesar disso, seus corações não estavam bem alinhados com o Senhor. Pois a sua oferta era apenas ou uma barganha com Deus, uma moeda de troca. Eu dou tanto para Deus Deus me abençoar com tanto, ou uma autopromoção diante dos outros, para os outros verem, ou um pesar no coração e por isso davam apenas o que lhes sobrava. Diferente disso, aquela viúva pobre, apesar de uma oferta, uma quantia muito pequena, quase nada, mas o seu coração sabia muito bem quem era o seu Senhor e nele depositava sua confiança, tanto para o seu sustento espiritual quanto para o seu sustento material. O divisor de águas não estava no dinheiro,
mas na situação dos seus corações. Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos, somos irmãos. E nada do que nós temos, o temos sem Deus nos ter concedido. A humanidade afastou-se de Deus, Deus é todo bem, todo amor. Nós nos afastamos dele, por isso nos restaria apenas dor, sofrimento, mas porque Deus nos ama, segurou as pontes. E hoje, apesar das dificuldades, ainda nos concede muitas coisas boas, que se ele tirar a mão, não sobra nada. Às vezes, acontecem coisas que nos revelam o nosso pecado. O mal que está no mundo, o mal que está em todos nós. E nos fazem reconhecer de quão grandes males Deus nos preserva a todo instante. E ainda nos dá em Cristo a certeza de uma vida plena na eternidade. Bem, Ele é nosso Pai. E assim como a historinha da ilustração que eu usei no começo, Ele não chega e entrega dinheiro, comida para alguém que está precisando, ou uma palavra de orientação, consolo diretamente a alguém. Ele, como Pai, nos concede o privilégio de nós participarmos deste processo. Me dá condições de eu poder me sustentar a minha família, ter algum momento de lazer, ajudar o meu irmão que está em necessidade e ainda manter a palavra de nosso Pai entre nós, de modo a nos orientar, a divertir, consolar e sempre nos lembrar do seu amor, do seu perdão e da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Ele nos concede o privilégio de manifestarmos ao mundo o seu amor através de nós, através de nossas palavras e de nossas ações. Por isso a Escritura sempre vai falar que ofertar é um privilégio, pois é nosso Pai nos deixando participar deste processo de manifestar o amor dele por nós, o amor dele pelos outros, pelo mundo inteiro, e nos dando o privilégio também de nós podermos manifestar o nosso amor aos outros. As nossas ofertas, em parte, são na nossa vida e nosso dia a dia. Sim. No Antigo Testamento, a grosso modo, vamos dizer assim, as ofertas que eram levadas eram para manter em si ali a parte do culto, que envolviam os sacrifícios, né, sustento dos sacerdotes, dos levitas, né, e parte para o povo congregava ali, e parte também para o sustento dos órfãos e das viúvas, que eram os necessitados da época. Quando a gente chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele está passando nas igrejas recolhendo ofertas, a grosso modo com duas finalidades. Uma, para que ele fosse encaminhado a outros lugares que ainda não conheciam a mensagem de Jesus Cristo, que não conheciam o Evangelho. Em outra parte, para arrecadar ofertas para levar para o pessoal de Jerusalém que estava necessitado, estava com dificuldades, estava passando fome. Então, parte das nossas ofertas também são na nossa vida, no nosso dia a dia, manifestando o amor de Deus que está em nós, favorecendo aquele que está em necessidade. E também manifestando o amor de Deus em nós, em mantermos a pregação da palavra entre nós, a palavra de nosso Pai, de modo a trazer perdão, paz, orientação, vida eterna a nós, a nossos filhos, netos, pais, sobrinhos, tios, amigos, conhecidos e ainda tantos outros que ainda não sabem que Deus em Cristo os ama, os perdoa e lhes dá vida eterna. E Deus nos concede esse privilégio. E ainda faz com que deste modo, através desta prática, nos sintamos bem em ajudar, nos sintamos alegres em contribuir, como se nós estivéssemos fazendo tudo, quando na verdade Ele é o nosso Pai que nos dá tudo. E nos dá o privilégio de participarmos e contribuirmos na manifestação do seu amor em palavra e ação. E esta prática nos ensina
melhor o coração nos ajuda a desenvolver o gracioso caráter de nosso Pai. Por isso aqui também as aparências enganam. Porque eu posso pensar que tudo o que eu tenho, o que eu consegui, o que eu conquistei, é puramente esforço meu. Mas, meu caro, se Deus tirar um pouquinho que seja a sua mão, eu e você não conseguimos nada. Por isso, as aparências enganam. De repente há pessoas que possuem muito, bastante, mas agem como aquelas pessoas do texto. Manifestam o amor de Deus em seus corações apenas como sobra, mesmo que ofertem grandes quantias. E Deus está preocupado com o meu e com o seu coração. Por isso, não se engane. De repente há pessoas que possuem pouco, bem pouquinho, mas do pouco que possuem, manifestam o amor de Deus em seus corações como algo tão especial que aquilo é prioridade em sua vida. E quer que o amor de Deus nunca deixe de ser manifestado através dela, em palavras e ações, tanto no favor ao necessitado, quanto no manter a pregação da palavra de nosso Pai entre nós. E apesar do pouco que ofertou, a sua oferta é grande e agradável aos olhos de Deus, pois seu coração manifesta a gratidão, o reconhecimento por tão grande amor com que foi agraciado por Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Jesus nos diz que as aparências enganam. Falar sobre oferta sempre pode parecer complicado, ainda mais porque todo ser humano é apegado ao dinheiro. O grande mal do coração do ser humano é a cobiça. A Bíblia fala do dinheiro, a raiz de todos os males. A rigor, o problema não está no dinheiro, mas está no coração cobiçoso de todo ser humano. No nosso coração, no meu e no seu. E também, infelizmente, muito se usa o nome de Deus para agir com astúcia e perversidade, para se conquistar dinheiro, poder, status. Mas eu falo com certa tranquilidade sobre oferta, pois eu também oferto como qualquer outro. E a palavra é de Deus, é Ele quem está dizendo, não, a palavra não é minha. E serve tanto para você como para mim, de modo a cada um de nós poder conversar consigo mesmo em sua consciência diante de Deus, sabendo que Deus está interessado no nosso coração e no coração de todas as outras pessoas que estão perto de nós e nossas congregações, enfim, aqui ou lá fora, visando que nós não nos enganemos a nós mesmos, pois as aparências enganam. E as aparências tanto enganam que ninguém por si só consegue acreditar que um dia aquele homem simples, carpinteiro, humilde, sem luxo, sendo maltratado, açoitado, crucificado numa cruz, era Deus entre os homens. Deus por mim, Deus por você, no meu e no seu lugar, para dizer a mim e a você que nele todos os meus e os teus pecados estão perdoados, dizendo que não precisamos sofrer o inferno, pois ele o sofreu por nós, dizendo que nele nós já passamos da morte para a vida, que a morte tornou-se apenas a porta de entrada para o paraíso, como ele disse para o malfeitor na cruz, que disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele: pois eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pois Jesus realmente passou pela total realidade da morte em nosso lugar. E hoje vem manifestar ao mundo, através da sua palavra, este amor que tem por mim e por você, e por todos os outros que por ele foram criados, e destes tantos e tantos que ainda não sabem disto, não sabem deste amor, e vivem com as suas consciências pervertidas, carregadas de ódio, de rancor, de medo, de insegurança, pois não conhecem o amor de Deus revelado em Cristo. Por isso, oferta, sim,
é um privilégio que nosso Pai nos concede. É o privilégio de, através dos recursos que Ele nos dá, podermos participar e compartilhar o amor de Deus revelado em Jesus, em palavra e ação. As aparências enganam, mas o amor de Deus por nós, revelado em Jesus Cristo, é o que de mais real, palpável, concreto e verdadeiro pode existir. E diferente de tudo do aqui e agora que é passageiro, este amor é eterno. E é para mim, é para você. Que Deus nos abençoe. Amém.